Fizeram entrar a arca do Senhor e a colocaram no meio do pavilhão que para ela Davi tinha levantado, e ofereceram a Deus holocaustos e sacrifícios pacíficos. Depois desse oferecimento de holocaustos e sacrifícios pacíficos, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. Em seguida distribuiu a todos os israelitas, homens e mulheres, a cada um pão, um pedaço de carne e um bolo de uvas secas. Davi colocou diante da arca do Senhor levitas encarregados do serviço que invocavam, celebravam e louvavam o Senhor, Deus de Israel. Eram eles Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, em seguida Uziel, Semiramote, Matatias, Eliabe, Banaías, Obed-edom e Jeiel, munidos de instrumentos musicais, harpa e liras, enquanto que Asaf fazia vibrar os símbolos. Os sacerdotes Banaía e Jaziel tocavam continuamente as trombetas diante da arca da aliança do Senhor. Foi naquele dia que Davi encarregou Asaf e seus irmãos de celebrar o Senhor. Celebrai o Senhor, aclamai o seu nome, apregoai entre as nações as suas obras. Cantai-lhe hinos e cânticos, anunciai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos do seu santo nome, rejubile o coração dos que buscam o Senhor. Recorrei ao Senhor e ao seu poder, procurai continuamente a sua face. Recordai as maravilhas que operou, seus prodígios e os julgamentos por seus lábios proferidos. Ó descendência de Israel, seu servo, ó filho de Jacó, seus escolhidos, é ele o Senhor nosso Deus, suas sentenças comandam a terra inteira. Recordai sem cessar sua aliança, a palavra que empenhou a 1000 gerações, que garantiu a Abraão e jurou a Isaque, e confirmou a Jacó irrevogavelmente e a Israel como aliança eterna, quando disse: Eu te darei a terra de Canaã como parte da tua herança, quando não passavam de um reduzido número, minoria insignificante e estrangeiros na terra, e andavam errantes de nação em nação, de reino em reino. Não permitiu que ninguém os oprimisse, e castigou os reis por causa deles. Não ouseis tocar nos que me são consagrados, nem maltratar os meus profetas. Cantai ao Senhor, terra inteira. Anunciai cada dia a salvação que ele nos trouxe. Proclamai às nações a sua glória, a todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, o único temível de todos os deuses. Porque os deuses dos povos, sejam quais forem, não passam de ídolos, mas foi o Senhor quem criou o céu, em seu semblante a majestade e a beleza, em sua morada o poder e a felicidade. Tributai ao Senhor, famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e poder, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e chegai à sua presença. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Diante dele estremece a terra inteira e não vacila, porque ele a sustém. Alegrem-se o céu e a terra e confessem as nações: o Senhor é Rei. Retumbe o mar e o que ele contém. Regozijem-se os campos e tudo o que nele existe. Jubilem as árvores da floresta com a presença do Senhor, pois ele vem para governar a terra. Louvai o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Dizei: salvai-nos, Deus de nossa salvação, e recolhei-nos e salvai-nos de entre as nações, para que possamos celebrar o vosso santo nome e ter a satisfação de vos louvar. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, pelos séculos dos séculos. E todo o povo disse amém, e louvai o Senhor. Davi deixou diante da arca da aliança do Senhor a Asaf e seus irmãos para fazerem continuamente o serviço diante da arca, segundo o seu dever de cada dia. Igualmente Obed-edom com seus irmãos, em número de 68, Obed-edom, filho de Iditum e Rosa, como porteiros. Igualmente o sacerdote Sadoc e os sacerdotes seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, no lugar alto de Gabaon, para oferecer holocaustos ao Senhor dia a dia, pela manhã e pela tarde,
sobre o altar dos holocaustos e para cumprir tudo o que está escrito na lei que o Senhor deu a Israel. Com eles estavam Emã e Ditum e os outros que tinham sido escolhidos e designados nominalmente para louvar o Senhor, porque sua misericórdia é eterna. Tinham consigo trombetas e símbolos para tocar instrumentos para os cânticos de Deus. Os filhos de Ditum estavam encarregados da porta. Depois todo o povo retornou para suas casas, e também Davi voltou para abençoar sua casa. Profecia de Natã. Quando Davi se instalou em sua casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro numa casa de cedro, e a arca da aliança do Senhor está debaixo de uma tenda. Natã respondeu: Faze o que o teu coração te sugere, porque Deus está contigo. Mas na noite seguinte a palavra de Deus foi dirigida a Natã nestes termos: Vai e dize a Davi, meu servo, eis o que diz o Senhor. Não és tu que me construirás a casa em que habitarei. Nunca habitei numa casa, desde o dia em que fiz sair Israel do Egito até hoje, mas tenho estado de tenda em tenda, de morada em morada. Durante todo o tempo em que viajei com todo Israel, jamais propus esta questão a algum dos juízes de Israel, aos quais encarregara de apacentar meu povo. Por que não me edificas uma casa de cedro? Agora dirás ao meu servo Davi: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei dos campos de pastagens e do pastoreio das ovelhas, para seres chefes de meu povo de Israel. Em toda parte por onde foste, estive contigo, exterminei diante de ti teus inimigos, e dei-te o nome igual ao dos grandes da terra. Dei um lugar para meu povo de Israel e o fixei. Ele está estabelecido, não será mais inquietado, e os iníquos não mais o oprimirão como outrora, como nos dias em que estabeleci juízes sobre Israel, meu povo. Humilhei todos os teus inimigos. Eu te anuncio que o Senhor há de fundar para ti uma casa. Quando teus dias se acabarem e tiveres ido juntar-te a teus pais, levantarei tua posteridade após ti, na pessoa de um de teus filhos, e firmarei seu reino. É ele que me construirá uma casa, e firmarei seu trono para sempre. Serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Nunca retirarei dele o meu favor, como retirei daquele que reinou antes de ti. Eu o estabelecerei na minha casa, e no meu reino para sempre o seu trono será firme por todos os séculos. Natã referiu a Davi todas as palavras que tinha ouvido em visão. Então Davi foi e se apresentou diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E que é minha casa para que me façais chegar ao que sou? E é ainda pouco aos vossos olhos, ó Deus. Falaste da casa de vosso servo para os tempos longínquos, e olhaste para mim como a um homem de alta dignidade, ó Senhor Deus. Que mais poderia te dizer, Davi, sobre a honra que fazeis ao vosso servo? Vós conheceis o vosso servo. Senhor, é por causa do vosso servo e segundo o impulso de vosso coração que executaste todas estas grandes coisas, para que se saiba como és grande. Senhor, ninguém é semelhante a vós, e conforme tudo o que ouvimos dizer, não há outro Deus além de vós. Há sobre a terra outra nação comparável ao nosso povo de Israel, ao qual seu Deus veio redimir, para dele fazer seu povo, para vos fazer célere por meio de milagres e prodígios, repelindo nações diante de vosso povo, que redimiste do Egito. De Israel fizeste vosso povo para sempre, e vós, Senhor, tornaste-vos seu Deus. E agora, Senhor, possa a palavra que pronunciastes acerca de vosso servo e de sua casa subsistir eternamente. Fazei como disseste, que ela subsista. Então vosso nome será eternamente exaltado. Dirão:
O Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é um Deus para Israel, e que seja sólida diante de vós a casa de vosso servo Davi, porque fostes vós mesmo, ó meu Deus, que revelastes o vosso servo, que lhe construireis uma casa. Eis porque vosso servo ousa dirigir-vos esta prece. Agora, Senhor, vós sois Deus e dissestes a vosso servo esta palavra agradável. Dignai-vos, portanto, abençoar a casa de vosso servo, para que ela subsista perpetuamente diante de vós, porque o abençoai, Senhor, é para sempre bendito. Guerras de Davi. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os submeteu. Arrebatou de suas mãos Gate e suas cidades anexas. Em seguida, derrotou os moabitas, que se tornaram seus vassalos e lhe pagaram tributo. Davi venceu em seguida Adadezer, rei de Soba, em Amate, quando estava a caminho para estabelecer seu domínio sobre as margens do Eufrates. Davi tomou-lhes 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Cortou os jarretes de todos os cavalos de Tiro e deles conservou somente 100. Os sírios de Damasco vieram em socorro de Adadezer, rei de Soba. Davi matou 22.000 deles. A seguir estabeleceu guarnições na Síria de Damasco. Os sírios tornaram-se seus vassalos e lhe pagaram tributos. Assim o Senhor lhe dava vitórias em todas as campanhas. Davi apoderou-se dos escudos de ouro com os quais se cobriam os servos de Adadezer e os transportou para Jerusalém. Em Tebate e em Cum, cidades de Adadezer, tomou ainda Davi grande quantidade de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha desfeito todo o exército de Adadezer, rei de Soba, enviou-lhe Adorã, seu filho, para saudá-lo e felicitá-lo por ter atacado Adadezer e por tê-lo vencido, porque Tou estava em contínua guerra com Adadezer. Enviou-lhe também toda a espécie de vasos de ouro, de prata e de bronze. O rei Davi consagrou-os ao Senhor com o ouro e a prata que tinha tomado de todas as nações pagãs em Edom, em Moabe, dos Amonitas, dos filisteus e de Amaleque. Abisai, filho de Sárvia, derrotou os adumeus no vale de Sal, eram 18.000. Colocou guarnições em Edom e todo Edom ficou sujeito a Davi. O Senhor dava a vitória a Davi aonde quer que fosse. Davi reinou sobre todo Israel, julgando e fazendo justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Sárvia, comandava o exército. Josafá, filho de Ailude, era arquivista. Sadoc, filho de Aquitobe, e Amimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Susa era secretário, Banaías, filho de Joiada, era chefe dos cereteus e dos feleteus. Os filhos de Davi eram os primeiros ao lado do rei. Guerra contra os amonitas e os sírios. Depois disso, Naás, filho de Amonitas, faleceu e seu filho lhe sucedeu. Davi disse: quero mostrar-me amável a Anom, filho de Naás, porque seu pai foi gentil comigo. E Davi enviou-lhe por meio de mensagens suas condolências pela morte de seu pai. Mas quando os servos de Davi chegaram à terra dos amonitas, junto de Anom, para o consolarem, os chefes dos amonitas disseram: pensas que era para honrar teu pai que Davi te enviou consoladores? Não é antes para reconhecer e explorar a terra e preparar-te à ruína que seus servos vieram à tua casa? Anom então prendeu os servos de Davi, raspou-lhes os cabelos e a barba e cortou-lhes as vestes a meia altura, até o alto das coxas. Em seguida despediu-os. Quando Davi foi informado que tinha acontecido a esses homens, enviou-lhes homens ao encontro, pois estavam muito envergonhados. O rei mandou-lhes dizer: ficai em Jericó esperando que vossa barba cresça e depois podeis voltar.
Viram os amonistas que se tinham tornado odiosos a Davi. Então Hanão e os filhos de Amon enviaram 1.000 talentos de prata para assalariar carros e cavaleiros entre os sírios da Mesopotâmia, de Maaca e de Soba. Assalariaram 32.000 carros e o rei de Maaca com seu exército, o qual veio acampar perto de Madaba, enquanto os amonitas, deixando sua cidade, se reuniram e iam para a guerra. Davi o soube e mandou contra eles Joabe com todo o exército de homens valentes. Os amonitas saíram e formaram-se em linha de batalha à porta da cidade. Os reis que tinham vindo mantinham-se à parte no campo. Vendo Joabe que o ataque contra eles tinha sido disposto pela frente e pela retaguarda, escolheu dentre o escol de Israel um batalhão e o colocou em linha de batalha diante dos sírios. Confiou o resto do povo sob o comando de seu irmão Abissai para fazer frente aos amonitas. E disse: se os sírios forem mais fortes que eu, virás em meu socorro. Se os amonitas forem mais fortes que tu, eu te socorrerei. Sê forte. Todos nós juntos queremos ser corajosos, por amor ao nosso povo e à cidade de nosso Deus. Faça o Senhor o que lhe parecer melhor. Joabe, pois, avançou com o exército que o acompanhava ao encontro dos sírios para travar o combate, e esses fugiram diante dele. Quando os amonitas viram que os sírios se punham em fuga, fugiram deles também diante de Abissai, irmão de Joabe, e tornaram a entrar na cidade. E Joabe entrou em Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os sírios enviaram mensageiros para fazer vir os sírios que estavam do outro lado do rio. Sofaque, comandante do exército de Hadadezer, estava à frente deles. Davi, informado disso, reuniu todo Israel, atravessou o Jordão, dirigiu-se a eles e preparou-se para atacá-los, colocando seu exército em linha de batalha contra os sírios. Estes começaram o combate contra eles, mas fugiram diante de Israel, e Davi matou os cavalos de seus 7.000 carros e 40.000 soldados de infantaria. Matou também Sofaque, comandante do exército. Os súditos de Hadadezer, vendo-se vencidos por Israel, fizeram as pazes com Davi e sujeitaram-se a ele. E os sírios não mais quiseram prestar auxílios aos amonitas.